Fala galera, beleza? Arthur, canal Mamãe Falei. Hoje estou tendo a honra aqui de entrevistar o professor Dimas Covas e também junto com o Dr. Paulo Capelotto, né? Na verdade, acho que o professor Dimas é que vai dar entrevista diretamente para a gente para falar um pouco sobre o Instituto Butantan, né? O que é, como que funciona e o papel do Butantan na vacina. Então, para o vídeo ficar curto, professor, acho que nós já vamos começar diretamente. Em primeiro lugar, se o senhor puder, por favor, se apresentar, dizer um pouquinho quem é o senhor e o que o senhor faz, por favor. Pois não, Arthur, prazer aqui estar com você. Bom, eu sou Dimas Covas, eu sou médico hematologista, sou professor titular da Universidade de São Paulo, trabalho aqui originalmente na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto e sou pesquisador, atuo na área de terapias celulares, terapias avançadas, vacinas, biologia molecular e fui convidado para ir para o Butantan 3 anos atrás, 3 anos e 2 meses atrás. Né? E desde então, eu fico a maior parte do tempo no Butantan e venho uma vez a cada 15 dias aqui para Ribeirão Preto para dar as minhas aulas, orientar os meus alunos, as minhas pesquisas e assim por diante. Que bacana. Professor, primeira coisa que eu queria perguntar, até uma curiosidade. O bairro Butantã se escreve com Butantã com um A com um tio em cima. E o Instituto Butantan, na verdade, é Butantan, né? Eu queria perguntar ao senhor se o senhor sabe o porquê que tem essa diferença. Na realidade, o nome original é Butantan com N. Né? É uma palavra de origem tupi e significa terra dura. Né? Então, toda aquela região onde hoje se situa o Butantã, o bairro Butantã, ali antigamente era a Fazenda Butantã. Quer dizer, São Paulo era do outro lado do rio, e desse lado aí onde está o Butantã hoje era a Fazenda Butantã, uma grande área, né? Uma área muito. Mas era a área rural. E essa área ela começou de fato a se ligar ao Butantã no começo do século passado, e em 1901, quando foi oficialmente, na realidade em 1898, quando foi adquirida a Fazenda Butantã pelo governo do estado, e ali iniciou-se as atividades do chamado Instituto Seroterápico do Estado de São Paulo, que virou depois o Butantã. Então isso foi em 1901. O Butantã surgiu da luta contra a peste bubônica. Em 1898, 99, existia uma epidemia de peste bubônica na cidade de Santos e matou muita gente naquela época, era desconhecido. E aí o Emílio Ribas, que era o diretor do Serviço Sanitário do Estado, contratou o Vital Brasil para ir lá combater a epidemia. Né? E o Vital Brasil começou a estudar lá os óbitos, os cadáveres, e pegou a peste bubônica. Né? E aí ele ficou lá entre a vida e a morte, e o Emílio Ribas chamou o Oswaldo Cruz, que era um dos maiores médicos infectologistas do Brasil. Ele veio do Rio de Janeiro para tratar o Vital Brasil. E usou no Vital Brasil um tratamento revolucionário naquela época, que era um chamado soro antipestoso, que era produzido pelo Instituto Pasteur de Paris. Né? E o Vital Brasil se recuperou. Né? Então ele retornou para a capital e ganhou aí a incumbência de produzir esse soro antipestoso aqui em São Paulo. E aí foi aí o início do Butantan, quer dizer, foi para a produção desse soro antipestoso em decorrência da epidemia. E aí depois o Butantan veio trabalhando com venenos, com produção de soro, antivenenos de cobras, de animais peçonhentos, né? E no meio do século passado começou também com as vacinas, né? E vem nesse crescendo, né? Vem nesse crescendo. Hoje o Butantan é o maior instituto de biotecnologia público do Brasil. Ele fornece para o Ministério da Saúde, que é o seu único cliente, quer dizer, nós só fornecemos ao Ministério da Saúde, nós fornecemos 100% dos soros
que o Ministério distribui para o Brasil inteiro. Aí inclui soro contra venenos de cobra, contra venenos de escorpião, de aranhas, de toxinas, a toxina botulínica, toxina rábica, enfim, todos os soros que são usados no Brasil são produzidos aqui no Butantan. O Butantan tem uma fazenda associada ao Butantan, que é uma grande fazenda de 650 alqueires aí na região de Sorocaba, e lá nós temos uma tropa de 800 cavalos. E lá nesses cavalos é que são produzidos esses soros. Né? E temos o nosso campus aqui dentro da USP. Quer dizer, na realidade o Butantan é o pai da USP, né? Porque antes toda a área da cidade universitária pertencia ao Butantan, e em 1934 ela foi desmembrada. Né? Mas o Butantan está na origem da USP. Né? E, como eu disse, então, nós fornecemos vacinas. Hoje nós fornecemos em torno de 65% das vacinas utilizadas no SUS. O Butantan fornece sozinho, isoladamente, 65%. A Fiocruz do Rio de Janeiro fornece mais ou menos 20 e poucos por cento desse quantitativo, e o restante são vacinas importadas. Né? O Butantan é um dos maiores produtores de vacina do mundo. Só para você ter uma ideia, esse ano nós entregamos ao Ministério, que terminou agora em maio, 80 milhões de doses da vacina da gripe. Essa é a maior produção de vacina da gripe por um instituto público do mundo. Corresponde a mais ou menos 10% do que é produzido de vacina da gripe no mundo. E o Butantan tem a maior fábrica de vacina da gripe do hemisfério sul. Né? Quer dizer, nós somos maiores do que a fábrica que existe na Austrália, que é uma outra grande fábrica. Né? Então, isso aí dá uma dimensão do que nós fazemos, além de pesquisas. Né? Nós somos um grande centro de pesquisa biomédica, atuamos em várias frentes, desenvolvemos novas vacinas, novos tipos de tratamento, e, enfim, é um instituto muito ativo nessa área, muito importante, reconhecido no mundo inteiro, e que é público. Que bacana. Nessa resposta você já respondeu um monte de pergunta. Eu ia perguntar uma série de coisas, eu perguntei do nome e acabou já eliminando uma série de perguntas. Eu ia perguntar justamente isso: qual era a breve história do Instituto Butantan e o que faz, porque a gente tem esse instituto, né, no Brasil, aqui em São Paulo, e muitas pessoas nem sabem, né? Quando eu era criança, eu lembro que eu fui fazer uma visita com a escola no Instituto Butantan, e por muitos anos eu achei que o Instituto Butantan só servia para, se você fosse picado por uma cobra, você correr lá e pedir um soro, né? Então, muito interessante, e lhe agradeço essa explanação. Deixa eu te perguntar uma coisa. A gente está vendo, né, bastante gente agora falar da vacina contra o Covid, né? Se realmente vai dar certo, se não vai. Eu queria perguntar para o senhor se o Instituto Butantan tem alguma participação na criação ou nos estudos de alguma possível vacina contra o Covid. Ora, o Butantan foi um dos primeiros institutos aqui no Brasil a se preocupar com a epidemia. Na realidade, nós somos o primeiro instituto do Brasil a criar um centro de atenção ao coronavírus. Isso foi já em janeiro, antes mesmo do Ministério da Saúde, antes do próprio governo do estado montar os seus centros de contingência. Nós já tínhamos aqui no Instituto um grupo de pesquisadores estudando a epidemia, porque essa é a nossa obrigação. E, desde aquele momento, se procurava aí as alternativas para o diagnóstico da infecção, que naquele momento não existia, e para uma vacina. Tá? Então, nós iniciamos já em janeiro desse ano essa jornada em busca de uma vacina. O Butantan, ele se relaciona com as grandes companhias farmacêuticas do mundo, tanto da área pública como da área privada, e nós participamos de organismos internacionais, quer dizer, que são organismos muitas vezes reunidos sobre a égide da Organização Mundial de Saúde, e até associações, né? Então, por exemplo, tem uma associação de produtores de vacinas do mundo em desenvolvimento,
O Butantan, até o ano passado, era vice-presidente dessa associação. Atualmente, ele é um dos diretores dessa associação. E nessa associação, que são mais de 40 produtores de vacinas, existem vários que estão também, da mesma forma que o Butantan, procurando o desenvolvimento de uma vacina para o coronavírus. E aí nós temos parcerias estabelecidas com várias dessas companhias, com vários desses institutos de pesquisa. Existem pesquisas em andamento desde a área básica até a área aplicada. E dentre todos esses parceiros que nós trabalhamos em associação, o que mais chegou a uma vacina rapidamente foi exatamente esse parceiro chinês, que é conhecido hoje pelo nome de Sinovac, que é um laboratório privado, mas é um grande laboratório que tem suas instalações lá na China e que fornece já vacinas há muitos anos. Então, ele fornece vacina da gripe, fornece vacina da hepatite, ele tem uma linha de produtos muito parecida com a linha do Butantan. E ele é um parceiro já muito antigo do Butantan, e nessa associação, quando nós enxergamos a possibilidade de ter uma vacina rapidamente, nós nos aproximamos e fizemos aí esse acordo que permitiu esse início de estudo clínico de fase 3, agora a semana passada. Então, o Brasil hoje é um dos países que provavelmente está mais adiantado em termos da real possibilidade de ter vacina disponível para a sua população. E é um pouco deixa eu só te perguntar uma coisa, porque assim, duas coisas que eu queria lhe perguntar, e aí a gente pode dividir. A primeira é o seguinte: o senhor disse da fase 3. Explica pra gente, por favor, o que é a fase 1, fase 2 e fase 3, né? E, se possível, depois explicar um pouco pra gente qual a diferença dos tipos de vacina, né? Porque existem tipos. Então, por exemplo, a da Oxford, que é lá da AstraZeneca, que parece que pega o adenovírus modificado, a chinesa, como o senhor falou, que parece que é o coronavírus desativado, e parece que tem uma terceira ainda, que é da farmácia Moderna, que ele usa um trecho do RNA. Então, assim, de forma, para nós leigos, tá? Explica pra gente, por favor, de forma fácil, a diferença das fases e das vacinas, por favor. Tá. Bom, toda vacina, quando se propõe ao desenvolvimento de uma vacina, você tem várias fases. Você tem a fase de laboratório, que é a chamada fase de bancada, quando você estuda se a composição da sua vacina vai ser útil ou não. E aí você usa animais, modelos animais para estudar isso. Então você testa a sua vacina em animais. Se a vacina funciona em animais, aí você vai para a próxima fase, que é o estudo em humanos. E aí, em humanos, normalmente existem 3 fases, pode existir uma 4ª fase, mas as 3 fases são as que são mais divulgadas, A fase 1 é você vacinar um pequeno número de pessoas. No caso dessa vacina nossa aqui, foram vacinados 144 pessoas, e o objetivo desse estudo é verificar se há segurança. Quer dizer, as pessoas tomam a vacina e ficam acompanhando se vai aparecer algum efeito colateral da vacina. Se existe dor no local, se a pessoa tem febre, se a pessoa tem alergia. Então, é um estudo inicial aí para você falar, olha, não, a vacina ela é segura, não traz grandes problemas para a pessoa que toma, e, portanto, nós podemos seguir para a próxima fase, que é a fase 2. Aí já é um grupo maior de pessoas, No caso dessa nossa vacina, foram 600 pessoas, e aí você vai estudar a resposta imunológica, quer dizer, eu dou a vacina e quero saber se o indivíduo que recebe está em condições de produzir uma resposta de defesa, ou seja, se ela é de fato capaz de induzir o aparecimento de anticorpos,
de uma resposta que vai proteger esse indivíduo, né? Então, isso também foi feito na nossa vacina. 600 pessoas foram vacinadas e mais de 90% dessas pessoas foram eficazes, né? Desenvolveram respostas imunológicas eficazes contra o coronavírus. E aí vem a última fase. A última fase já agora é para testar essa vacina, né, num contingente populacional maior, e aí ele é um estudo que nós chamamos controlado, cego. O que é isso? Esse grande número de pessoas, no caso nosso aqui, 9.000 pessoas, vão ser distribuídas em dois grupos. Um grupo que é chamado controle, que é o que recebe um placebo, ele não recebe a vacina, ele recebe uma substância que não tem nada, e o grupo experimental, que é o que vai receber a vacina. E aí esse grupo, tanto o controle quanto o experimental, eles devem estar expostos à infecção. Eles devem estar em contato com o vírus para saber se vão ser protegidos ou não. Só uma coisa, desculpa só interromper. Isso, inclusive, eu acho que é um dos motivos pelos quais está sendo testado no Brasil. Tem muita gente falando besteira, falando, olha lá, o pessoal usando o Brasil como cobaia. Mas não, é justamente porque a epidemia está ativa aqui, imagino eu, correto? Esse é um dos motivos, né? Porque o Brasil está no meio da epidemia, então isso favorece esse estudo, né? Porque no caso aqui do nosso estudo, nós escolhemos profissionais de saúde que estão trabalhando diretamente com o Covid, né? Então são os profissionais que estão mais expostos, ao vírus. Quer dizer, mesmo tomando todas as medidas, o uso de máscara, o uso dos EPIs, eles estão muito expostos, né? Então, nós fizemos esse grupo exatamente para isso, para ver se a vacina protege esse grupo contra a infecção, né? E aí o estudo clínico, como eu disse, 9.000 pessoas vão ser aceitas aí, já começou essa semana, e esperamos concluir esse estudo muito rapidamente, né? E aí, uma vez aprovada, demonstrada a eficácia da vacina, ela é registrada, né, no caso aqui do Brasil, na Anvisa, e aí ela pode ser usada na população de forma massificada, né? Esse é o ciclo de uma vacina. Deixa eu te perguntar uma coisa. Agora, em relação aos tipos de vacina, Sim. de maneira muito leiga, tá? Não precisa dar uma explicação ultra, que a gente é tudo faixa branca aqui nisso. Qual que é a diferença da vacina brasileira para a chinesa, que a gente tem parceria, para a de Oxford? Os principais, por favor. No caso das vacinas para o coronavírus, hoje no mundo existem mais de 160 vacinas em desenvolvimento, e as tecnologias são as mais diferentes possíveis, né? Quer dizer, são vacinas baseadas em vírus vivo, em vírus morto, vacinas baseadas no material genético do vírus, no caso do coronavírus é o chamado RNA, ácido ribonucleico, né? Vacinas baseadas em pedaços do vírus, em proteínas do vírus, né? Em pedaços do vírus, enfim, uma grande gama aí de tecnologias. Especificamente essas 3 vacinas que você mencionou, a vacina da Moderna, que é uma vacina americana, ela é baseada no RNA do vírus, no material genético do vírus, né? Então, é uma tecnologia nova, é uma tecnologia que ainda não foi testada em termos de produção de vacina, né? Então, por isso que está todo mundo aí, faz muita propaganda, porque se ela de fato funcionar, é uma nova forma de você produzir uma vacina. Mas não existem ainda vacinas anteriores a essa, com essa tecnologia. Pode dar certo e pode não dar certo, né? Tem a outra, que é essa vacina que foi desenvolvida por Oxford e que foi licenciada para essa companhia AstraZeneca, né? É uma vacina que é baseada num vírus, né? Num vírus do resfriado.
só que é o vírus do resfriado de macaco, tá certo? Né? Então, pegou-se esse vírus do resfriado do macaco e modificou o DNA, o RNA desse vírus, e colocou lá no RNA dele um pedacinho do coronavírus. Tá? Especificamente uma proteína do coronavírus, que se chama proteína S, ou spike protein, tá? Que é a proteína que faz com que o coronavírus infecte a célula das pessoas. Tá? Então, vai dar essa vacina, o vírus do resfriado vai se disseminar pelo organismo e vai produzir essa proteína, e aí o organismo vai produzir anticorpos contra essa proteína. Tá? E daí, possivelmente, vai proteger os indivíduos. Também é uma tecnologia nova, uma tecnologia que não foi usada anteriormente, tá? Então não existe nenhuma vacina com base nessa tecnologia. E aí existe essa vacina do Butantan junto com a Sinovac, que é uma vacina baseada no vírus. Quer dizer, o vírus coronavírus, tá? Ele é cultivado em laboratório e aí ele é quebrado, tá? Ele é inativado. Tá? Então, esses pedaços do coronavírus que são injetados na pessoa. Eles dão origem à vacina e é injetado na pessoa. É uma vacina tradicional, quer dizer, é assim que se tem feito muitas vacinas, e são vacinas boas. O Butantan tem uma grande experiência com esse tipo de tecnologia, já produz 2 vacinas com essa tecnologia, uma vacina da dengue, a outra a vacina antirrábica, para a raiva humana, e, portanto, é uma tecnologia já testada, e daí por que o Butantan fez essa associação com o laboratório chinês. Uma tecnologia já dominada pelo Butantan e que, junto aí com a Sinovac, trouxe aí uma grande vantagem competitiva. Quer dizer, por isso que eu falo, é uma das vacinas mais avançadas por isso, porque ela tem grande chance de sucesso, porque já é uma tecnologia testada anteriormente e que é dominada aqui no nosso caso, e, portanto, nós podemos muito rapidamente chegar à produção dessa vacina. Que bom. Se o senhor puder, lógico que ninguém tem bola de cristal, mas deixar para o pessoal assim, a gente tem uma esperança de conseguir uma vacina ainda esse ano? Qual que você acha que é a previsão? Lembrando que, pelo pouco que eu sei, parece que a do Ebola, que foi a vacina que é recorde em criação a partir, né, de um problema existente, que o tempo acho que foi superior a 3 ou 4 anos para a criação, né? Se a vacina do coronavírus sair tão breve assim, vai ser a mais rápida do mundo, né, da história da humanidade a ser criada. Eu queria saber se o senhor dá uma esperança para a gente de que realmente nós estamos próximos, e quanto tempo o senhor chutaria para que essa vacina estivesse disponível para todos nós. Arthur, essa sensação que você tem aí, e que muitas pessoas têm, na realidade ela tem uma história por trás. Nós já tivemos outras epidemias de coronavírus. Né? Nós tivemos uma epidemia grave lá na China, que ficou conhecida com o nome de SARS, né? E que era um outro tipo de coronavírus. Né? Tivemos uma outra no Oriente Médio, conhecida como MERS. Né? Isso foi no século passado ainda. Né? Então, veja, começou-se o desenvolvimento de vacinas para o SARS e para o MERS, lá atrás. Né? Só que na epidemia desses vírus, né, a epidemia foi muito circunscrita, né? O SARS ficou lá na região da Ásia, na China e nos países asiáticos, e a epidemia desapareceu. Então, as companhias da China, principalmente, e aí vem a história da Sinovac, começaram o desenvolvimento de vacina para o SARS. Né? Começaram o processo de desenvolvimento. E aí, nesse processo de desenvolvimento, sumiu a epidemia. Né? Então, parou-se o desenvolvimento da vacina. Quando agora voltou o coronavírus, esse conhecimento que estava lá atrás foi recuperado, você está entendendo? Então, se ganhou muito tempo, né, porque já se tinha esse conhecimento acumulado.
né? Não se começou do zero, você está entendendo? Ou seja, se evoluiu muito rapidamente porque tinha essa história e esse conhecimento lá atrás. Né? Então, chegamos muito rápido à vacina e agora nós temos que fazer muito rapidamente o estudo 3. Esse sim vai ser feito de uma forma muito rápida, dada a urgência. Né? E normalmente, uma vacina, você demora algum tempo para fazer o estudo clínico. Né? No estudo clínico que o Butantan está fazendo aí da vacina da dengue, ele já dura 5 anos. Tá? Quer dizer, foram 17 mil pessoas incluídas. A inclusão nem sempre é muito fácil, porque a dengue, embora seja um problema grave, mas nem todo mundo se sensibiliza. Que é diferente aqui. Quer dizer, aqui, como é um problema gravíssimo, as pessoas se sensibilizaram, só para você ter uma ideia. Nós criamos aí um portal de fazer uma pré-inscrição e em uma semana nós tivemos quase 2 milhões de pré-inscritos. Tá? Quase 2 milhões. Tá? Ou seja, as pessoas percebem a gravidade do momento e querem participar. E aí nós vamos abrir esse estudo bem amplo, né? São 12 centros em 6 estados, né, do Brasil, para que isso seja feito muito rapidamente. Ou seja, reunimos aí muitos recursos humanos, recursos materiais, para permitir a vacinação desses 9 mil voluntários de uma forma muito rápida. Né? E aí permitiu a avaliação da eficácia da vacina. Né? Então essa é a história por trás aí dessa velocidade, você está entendendo? Muito bom. Professor, olha só, a gente na verdade já está chegando ao final, então eu vou fazer o seguinte, eu vou em primeiro lugar parabenizar o trabalho de vocês, agradecer demais o tempo que vocês disponibilizaram, tá, para essa entrevista, para esclarecer para o pessoal. Assim que tudo isso acabar, eu pretendo fazer uma visita pessoal até o Instituto Butantan para a gente filmar a estrutura, para mostrar para pessoas, às vezes que estão longe de São Paulo, que não conhecem o tamanho do... Quem mora em São Paulo provavelmente vai, como eu fui, né? Quando você está na escola, você faz uma excursão, você entende ali mais ou menos como que funciona, mas você pega, por exemplo, quantas pessoas no Brasil não são afetadas pelo trabalho do Instituto Butantan e nunca vão ter a chance de estar próximos ali fisicamente. Então eu pretendo um dia ir lá com uma câmera, mostrar tudo e as pessoas envolvidas em todo esse processo. E eu ainda vou deixar aquele ganchinho, sabe, para a parte 2? Que aí a gente vai falar, não nesse vídeo, daqueles movimentos anti-vacina e do pessoal que renega a ciência, né? Então, vai ter bastante coisa interessante para a gente conversar. Quero de novo agradecer o bom trabalho, em primeiro lugar, que os senhores fazem e a atenção a nós dispensada. Então, deixa um recado aí final, uma despedida para o pessoal do meu canal e muito obrigado mesmo pelo trabalho desenvolvido. Arthur, eu sou um divulgador da ciência. Tá? Eu trabalho em divulgação da ciência há mais de 20 anos. Tá? Aqui em Ribeirão Preto eu tenho um canal, né, que faz isso quase que semanalmente, divulga a ciência. É um canal de YouTube? É de YouTube. Então, o senhor, por favor, me fale que eu vou deixar uma bolinha aqui para o pessoal clicar e conhecer o seu canal. O portal chama Casa da Ciência. Né? Eu criei a Casa da Ciência junto a uma iniciativa da FAPESP, né? E a gente trabalha com alunos da escola pública. Então eu adoro dar aula para essa molecada, para ensinar para ele coisas que são muito complexas de uma forma muito simples. Né? Então eu adoro fazer esse tipo de coisas, né? Gravar vídeo, dar aula. E estamos à disposição, viu? Eu sou professor por natureza e é uma das coisas que me dá muito prazer de fazer é dar aula e tentar explicar coisas mais complexas de uma forma mais simples. Não sei se conseguir, né? Mas eu estou à disposição. Sempre que vocês quiserem, né, quiser fazer um vídeo sobre um assunto específico, me aciona aí que eu vou tentar fazer isso com vocês. Que ótimo. Pessoal, muito obrigado então e até a próxima.